E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em Chicago, numa casa de família, vemos uma garotinha chamada Charlie. Ela está assistindo desenho. Seu pequeno irmão Denis está brincando com o iPad enquanto sua mãe Raquel conversa ao telefone. De repente o pai, chamado Ben, chega nervoso com um olhar preocupado em formas de que não lhes resta muito tempo, e Raquel parece saber do que ele está falando. Em outro lugar, dois caras são vistos indo para algum lugar pela rodovia principal. Um deles se chama Miles, irmão de Ben, e o outro é seu amigo, mas recebe uma chamada de Benny, que freneticamente ele disse que tudo vai desligar e que nunca mais ligará de volta. Confuso com essa afirmação, mas pede para que seu irmão ficasse isso calmamente, mas logo o telefone desliga. Ao mesmo tempo, seus smartphone do amigo também param de funcionar. Por outro lado, à medida que as luzes começam a falhar, Ben verifica seu laptop que baixa um arquivo dando tempo de carregar 100%. Logo ele puxa um plug de USB do laptop, o coloca em algo metálico triangular, tipo um medalhão, ainda mais, e seu amigo sai do carro e vem que as luzes começam a se apagar. Bem em casa vê no M5 o céu da cidade, aviões caindo e explodindo. Após alguns momentos, todo o globo da M9 Terra começa a ficar sem luz, tendo início do apagão no canto nordeste dos Estados Unidos e se espalhando para o oeste para o sul. O mundo após isso cai em um caos tremendo. Então se passam 15 anos desde o dia desse apagão. Depois do apagão nada mais funcionou, onde itens elétricos foram inutilizados, e não só isso, motores de carros, turbinas a jato até mesmo pequenas baterias foram extintas. Isso criou uma cadeia de eventos que causaram grandes baixas na população, aumento das doenças e extinção da produção de alimentos. Logo os governos caíram e as milícias começaram a ter controle sobre as armas, e após o apagão os Estados Unidos foi dividido em 6 partes: a República de Monroe, a Federação de Geórgia, a Nação de Planícies Texas, a Comunidade da Califórnia e o deserto. Devido ao estado aterrorizante das cidades, a maioria das pessoas partiu para outros lugares mais seguros, Ben e sua família entre esses, pois eles mudaram-se para o campo em uma colônia pacífica da República de Monroe, onde algumas centenas de pessoas se estabeleceram. A esposa de Benny, infelizmente, faleceu há alguns anos. Agora ele está namorando uma médica britânica chamada Meg Brino. Conversa com ela, um ex-funcionário do Google, sobre seus filhos já crescidos, onde os dois saíram para caçar enquanto Charles está na floresta com seu irmão. Ela encontra um trailer abandonado. Ela entra encontra um frigobar que a faz lembrar-se de algo onde seu pai deixou comer sorvete uma vez antes de tudo descongelar e nunca mais pudesse congelar novamente. De repente Danny começa a ter um ataque de asma. Já riu ajuda e eles voltam para casa rapidamente. Já à noite, a namorada de seu pai, doutora Meg, cuida dele pela manhã. Charlie sai para ver suas lembranças guardadas, e na colônia principal força militar, a milícia, o capitão é um homem chamado Tom, e a Melissa tem um símbolo da República Monroe marcados em seus pulsos para identificá-los como membros. Como esse assentamento está localizado no território da República, os residentes têm a obrigação de dar suas colheitas como uma forma de, no entanto, Ben sabe que isso é mais do que apenas uma questão tributária, e percebendo que algo de ruim está prestes a acontecer, ele se aproxima de seu amigo e entrega-lhe o medalhão que contém o USB que vimos anteriormente. Ele diz a ele para manter o medalhão seguro, não importa o que aconteça. Então o capitão do grupo de milícias Tom pergunta a Ben sobre seu irmão Miles, porém Ben não o verá há anos. Tom, sobre ordem dos líderes da República, pede para que Ben viesse com ele, e se recusasse, os cidadãos do vilarejo sofreriam as consequências dos filhos dele. Mas Danny surge e apontou uma besta para eles, ameaçando-os para deixar seu pai. Ben tenta acalmar o ânimo dos aldeões e a situação fica tensa, não tendo sucesso nisso. Infelizmente ele é o primeiro a ser baleado. Então o vilarejo começa a atacar a milícia, mas não consegue lutar muito, pois então faz logo todos se renderem para a colônia. Finalmente chegando lá, ela encontra seu pai deitado e muito ferido. Então ele fala para ela que levaram seu irmão dele com seus últimos suspiros. Ele informa que sua única esperança de recuperação é seu tio Miles, que está morando em Chicago. Charlie implora para que ele aguente, mas Ben não resiste e morre. Ela, mesmo triste com a perda de seu pai, não desiste em momentos. Depois ela faz as malas para ir sozinha, mas Meg e Ron, preocupadas com ela, decidem se juntar a essa jornada no dia seguinte, quando Charles se dirige para uma
uma cachoeira próxima para buscar um pouco de água. Ela se depara com um homem perto de uma fogueira testando o seu arco. Seu nome é Nath. Desde que o mundo mergulhou num total anarquia devido pois apagão, cada pessoa desconhecida é considerada como ameaça mesmo para uma garota forte como Charlie. Felizmente para ela, a noite simplesmente pergunta seu nome e a deixa ir. Era observa o medalhão que Ben não entregou e esconde para que as duas não vissem o grupo. Continua a jornada e pouco mais à frente eles encontram um avião abandonado. Decidem dormir lá dentro. Já Danny, aprisionado pela milícia, consegue se libertar no local. Teve um guarda noturno e foge do local sem que os outros percebam. Enquanto isso, Charlie é acordada por bandidos que dominavam aquele território. Então, sem ter muito o que fazer, Meg, inteligente, tem um plano. Ela oferece aos bandidos whisky. Dois deles bebem enquanto um deles leva Charlie para se aproveitar dela. Logo que era supostamente um whisky começa a fazer efeito nos bandidos. Aproveitando a chance, Meg sufoca um deles até a morte. Charlie está sendo amedrontada, mas felizmente chega e salva, matando o último bandido com a flecha. Na manhã seguinte ele acompanha o grupo, dizendo que está indo também para Chicago. Meg se preocupa sobre o novo membro do esquadrão e avisa a Charlie que eles não devem confiar em ninguém, mas Charlie tenta lembrar lá que nem todos são maus. Enquanto isso, Danny continua sua fuga, mas eventualmente entra em colapso perto de uma casa devido ao seu problema de asma. Algumas horas depois ele acorda dentro da casa e encontra uma senhora chamada Grace apontando o fuzil para ele. Então ele entrega uma bomba de asma e o questiona. Então Danny começa a contar como foi parar ali, dizendo que ele foi sequestrado pela milícia. E ouvindo isso, a mulher finalmente abaixa a arma. Charlie e os demais finalmente chegam a Chicago, logo indo até o prédio conhecido como Tigrante. Eles então entram e vão até o balcão onde o próprio Maio é quem nos atende, porém não de ser ele por motivos de segurança, mas que seu irmão foi morto. Ele chama só Charlie para conversar. Nath tenta impedir, mas Miles é muito habilidoso e desarma ele em seguida, mostrando ser o tio dela. Pouco depois, Miles leva sua sobrinha para dentro e fala com ela em particular, onde Charlie diz tudo sobre o ocorrido, sobre a milícia que sequestrou Daniela. Então pergunta sobre por que eles estão atrás de sua família. Logo mais responde dizendo que bem sabia de algo sobre o apagão. Então o líder da república, o General Monroe, que é um ditador cruel, que era assumir o controle sobre todo o país e eventualmente o mundo inteiro, usando a informação que possivelmente repassado para seu irmão Miles para reativar e criar armas nucleares, mas não sabe nada sobre isso. Mas acredito que bem sabia como reverter o apagão. Ouvindo tudo isso, Charlie fica ainda mais preocupada com tudo e com seu irmão. Então pede a seu tio para ajudá-la, mas surpreendentemente ele se recusa. Ele afirma que a missão é muito arriscada. Não vale a pena se arriscar desse jeito. Chateada com a resposta dele, Charlie volta para seu grupo e se prepara para sair. Leite, vendo Charlie chateada, se mostra super protetora e confronta-as, quase entrando em uma briga, mas em vez disso percebe sua verdadeira identidade expõe a todos. Acontece que Neide também é membro da milícia de Morro, onde ele estava seguindo Charlie e seu grupo apenas para que ele pudesse chegar a mais. Todo mundo fica atordoado com essa revelação, mas antes deles agirem foge. Mais tarde, Miles, apesar de sua localização estar comprometida, ainda se recusa a deixar seu esconderijo. Ele afirma que enfrentará a milícia sozinho. Charlie e o grupo se oferecem para ajudá-lo, mas Miles grita com eles, forçando a ir embora. Em outro lugar, o Major Tom e seus homens seguem as pegadas de Danny e, ao chegarem do lado de fora da casa de Grace, inicialmente é gentil e conversa com ela perguntando, porém ela tenta salvar o garoto dizendo que não viu ninguém passar por ali. Mas quando o Major Tom descobre que ela mente, Grace deixa ele entrar e rapidamente ele vai até o quarto de Danny, que tenta fugir, mas não consegue enxergar um grande número das milícias, incluindo Nath. Chega dentro do prédio onde está Miles e mesmo estando sozinho ele começa a lutar contra os homens, mas apesar de estar em menor número ele usa suas incríveis habilidades de espada e agilidade para matar seus inimigos um a um, mostrando que ele não é qualquer homem. Logo ele se posiciona e fica, mas Charlie e seu grupo retornam e se juntam à luta, tornando-a um pouco mais justa em meio ao caos. Um grupo da milícia tenta matar Charlie, mas inesperadamente chega e derruba seu companheiro, fugindo em seguida. Depois de um tempo lutando com o capitão do grupo das milícias, Miles o mata. Eventualmente termina a luta. Momentos depois ele é cuidado por Meg. Então
concordam em se juntar a Charlie e os outros para encontrarem, deixando todos animados depois disso. Mas tem um flashback sobre a noite do apagão onde, após o mundo inteiro escurecer, ele sai do carro junto com seu amigo. Eles então retornam à sua base do Corpo de Fuzileiros Navais, revelando que os dois são soldados. Porém um amigo de Miles se identifica mostrando uma tatuagem em um M, no mesmo estilo do símbolo da milícia, revelando então que o amigo de Miles é ninguém mais ninguém menos que Sebastian Moreau, o atual líder ditador da República. Morre enquanto isso na casa de Grace 8h46 após Tom ter ido embora. Ela secretamente vai para o porão e tira seu pingente, que é semelhante está carregando agora. Quando ela pressiona surpreendentemente, a lâmpada dentro da sua sala começa a brilhar e o computador pingente em seu computador improvisado começa a conversar com alguém, ficando muito aliviados que a milícia não descobriu o segredo deles. Em meio à jornada para encontrar Danny, mais encurrala um caçador de recompensas e o nocauteia, porém Charlie Tollon faz deixar vivo, então Millie somente o prende em um dos vagões de trem. Depois ele continua a liderar o grupo e vão para um local de comércio onde lá ele está procurando conhecido para que possa ajudar na missão. Miles vai até uma mulher chamada Nora, que supostamente é uma lutadora habilidosa e mestre em construção de explosivos, mas entra sozinho e pergunta sobre Nora. Ele é cercado pelo caçador de recompensas que conseguiu fugir e mesmo ferido enfrenta, só que dessa vez usando Charlie e os demais como reféns, mas sendo levados, enfrenta e consegue derrotar alguns deles. Em seguida ele sufoca o caçador obriga a revelar a localização de Nora. Ele porém diz que ela foi detido pela milícia por roubar o ouro deles. Atualmente está sendo como escrava. Por outro lado, nesse momento o Major Tom está liderando o seu exército de volta à base. Um tiro é ouvido, então ele muda de rumo e segue o som até chegar a uma pequena casa. Acontece República Monroe e os civis não podem possuir armas e munições, por isso esta é a razão pela qual todos usam bestas e outras armas de curto alcance. O Major Tom então ameaça o proprietário da casa para entregar todas as suas armas, porém ele entrega somente a que estava com ele, percebendo que ele seria morto de qualquer maneira. Ele atira em um dos homens de Tom antes de ser morto. Com tudo isso acontecendo, o DNA aterrorizado só observa na base da milícia o general Monroe, que é o principal mal por trás de toda essa tirania, ansiando pela dominação mundial. Interroga um civil sobre o armazenamento de armas, mas quando o homem é assustado não responde. Ele brutalmente o finaliza já à noite. Depois de fugirem e estarem seguros, Mary pede a Iron um canivete da bolsa dela, porém estranhamente ele vê que tem um celular lá dentro, mas ela não fala o porquê. Depois ela consegue tirar as algemas de Maio e ele decide continuar sozinho para encontrar Nora, alegando que é muito perigoso, mas que em 2 semanas fosse encontrar ele em um local específico que ele fala, e em seguida se retira. Onde descobrem que a teimosa Charlie também partiu atrás de Miles. Charlie viaja o dia inteiro pela floresta. Atualmente, em certo momento, consegue encontrar seu tio. Miles fica irritado por Charlie obedecer suas ordens, mas ela menciona que o irmão dela propenso a ataques de asma e se culpa por ter deixado seu irmão onde ela deveria estar cuidando dele. Então com isso seu tio se acalma. Um inquieto finalmente mostra amigo pingente que Billy deu. Também revela que ele foi instruído a ir até uma mulher chamada Grace em Grant Park. Em Nós, ao longo do caminho, os dois falam sobre como Grace poderia ser a chave para restaurar a energia de volta à Terra, e com isso ficam animados. Miles e Charles seguem juntos e logo se deparam com um grande número de escravos que aparentemente estão transportando um helicóptero, mas diz que o general Monroe tem tanta certeza de que pode restaurar a energia que ele já começou a se preparar para a dominação do mundo. Ele percebe que entre os escravos também está na hora, mas vê que para salvá-la será muito difícil, pois existem vários guardas onde um deles está carregando um rifle de precisão e eles esperam até a noite. Definem um plano no início dos escravos e eventualmente chega até na hora. Em seguida vocês conseguem sair do local, mas para sua surpresa ele descobre que Nora se tornou voluntariamente um escravo com o objetivo de roubar o rifle de alta alcance, pois esse armamento é extremamente raro. Eles falam o motivo pelo qual estão ali em hora devendo favor a mais. Imediatamente concorda, mas em troca pede ajuda dele para recuperar o rifle de precisão. Depois de um tempo os três se dirigem para uma cabra na próxima começam a planejar usando pólvora. Nora faz uma arma improvisada que será usada para matar o guarda e o atirador. Contudo, o problema é que a arma será eficaz apenas a poucos metros. Isso significa que alguém terá que se aproximar do guarda e atirar nele, mas na hora serão
facilmente detectados, então isso deixa Shalia como uma única opção viável. Pouco depois, Charles esconde a arma dentro de sua camisa, se prepara para emboscar os guardas. Momentos depois, ela se aproxima do grupo de escravos e finge ser uma caçadora perdida. Ela então é levada até o atirador e, se aproximando dele, ela atira nele e pega o rifle, mas antes de acontecer qualquer coisa mais, ignora a embosta com os demais guardas. Infelizmente, eles conseguem vencê-los, enquanto Shalia também consegue matar sua pessoa depois de tudo isso, mas vê que na hora trabalha para a resistência. Tem planos de matar o General Monroe antes de entregar o rifle já no Grant Park em Illinois. Enquanto o Graço está digitando no computador, alguém entra em sua casa e, já sabendo quem é e com muito medo, ela avisa para quem ela está. 13 conversando no computador que Randall está na casa dela naquele momento. Quando então ele chega até ela e a confronta, vemos que ele também tem um medalhão como o dela que está liberando energia. Aciona um bastão de energia para fazer algo contra ela em outro lugar. Morou volta para casa e se encontra com uma mulher. Então nos é revelado que é a esposa de Ben, Raquel, que para sua família estava morta, mas por algum motivo ela trabalha para Monroe. Ele então lhe dá a notícia de que Ben faleceu. Ouvindo isso, Raquel fica visivelmente chateada, continuando a jornada maior. Tentam ser melhor para convencer na hora a deixar a resistência, considerados de rebeldes, mas ela se recusa. Pouco depois, ele chega a uma base dos rebeldes que, ironicamente, é liderado por um homem conhecido de Nora chamado Nicholas. Ele fica feliz que na hora trouxe a arma que ele precisava, mas compartilha uma notícia de que seu foi emboscado. Quando o grupo entra na base, eles encontram vários homens feridos e mortos. Nicholas revela que um dos homens está desaparecido. Ouvindo isso, mas diz a todos que saiam do local imediatamente, pois ele acredita que a milícia está interrogando o prisioneiro, sendo apenas uma questão de tempo antes da localização dele ser comprometida. Nora concorda que precisam sair dele logo, mas tem muitos feridos para serem tratados. Então, concordando com Shalia, decidem ficar por mais 30 minutos. A Roe e Meg chegam até a casa de Grace, porém não encontram ninguém, só as bagunças deixadas após a invasão da casa. Infelizmente, não sabe o que aconteceu com ela. No entanto, quer ficar ali, remontar o computador para descobrir mais sobre o que está acontecendo. Enquanto Shalia cuida dos feridos, conversa com Nora e descobre que Nicholas é um padre. Após isso, o padre fala com ele onde se encontraria meses depois. Porém, são surpreendidos pela milícia, liberada pelo capitão Adam, que ordena abre fogo contra os rebeldes. Então, para ganhar algum tempo mais, ordenem que seu melhor atirador siga para andar de cima e atirassem. O plano funciona e, sendo um bom atirador, o homem começa a derrubar vários dos capangas da milícia, forçando-os a recuar. O impasse dura tanto tempo que se estende até a noite. Já dentro da base, Miles e o grupo estão tentando fazer um túnel através da parede, contudo o plano falha miseravelmente quando a parede começa a cair. Ao mesmo tempo, o atirador de elite no telhado também é morto e a milícia se prepara para entrar. Logo, o capitão Adam e seus homens entram na base, porém Miles, que é um excelente espadachim, derruba alguns deles e consegue fazer nada como refém, mas em seguida amarra em uma sala e começa a pensar em uma saída, surpreendentemente, e que na verdade ele quem havia treinado toda a milícia, sendo que é por isso que eles são tão mortais. Shalia e os demais ficam surpresos e chateados com essa descoberta, mas apesar disso, está focados de lá no qual ele mesmo vai se render para a milícia Monroe, e em troca o grupo será deixado ileso. Então, por alguma razão, embora no trajeto retornando para a base, a dança mostra respeitoso com Miles, seu conhecido de longo tempo. Eles chegam a uma ponte. De repente ocorre uma explosão. Enquanto todos ficam assustados, Nori e Charles chegam lá e resgatam Miles, mas antes de partir elas já tinham planejado algo no qual surpreende a milícia com outra explosão para garantir que eles não serão perseguidos. Logo é mostrado um flashback de meses após o apagão, onde em um certo local encontra um homem sendo espancado. Miles então decide intervir mata os homens, logo resgatando o ferido, e descobrimos depois de não ter progresso com o computador, Euron percebe que seu medalhão acendeu. Logo o rádio começa a tocar uma música e ele escuta o episódio. Então termina e vendo seus filhos em seu celular, que também ligou, mas não dura muito tempo, pois logo a energia é interrompida.